A gente está aqui em mais um episódio do Under 30 Innovation da Singularity Brasil, videocast da Forbes, em parceria com a Singularity Brasil, da Ânima Educação. Prazer enorme, eu sou Daniel Castanho, presidente do Conselho de Administração e fundador da Ânima Educação. Estou aqui com o Merck, um prazer enorme. A gente está aqui mais uma vez aqui nesse podcast. Terceiro episódio. Bom, eu sou Alexandre Merck, eu sou Head de Produtos da Forbes e hoje eu estou tendo o prazer de te acompanhar aqui na entrevista com essa pessoa que é essa nossa convidada hoje. Eu acho que ela é um dos sinônimos de inovação, né? Ela é um sinônimo de inovação, quer dizer, uma história incrível. A gente está aqui com a Jade Ust, é isso que é assim? Utz Filizola. Utz Filizola. Ah, prazer enorme. CEO e fundadora da Radar Fit. Uma história incrível. Enfim, você vai contar aqui mais detalhadamente para a gente, mas só para... Em 2017, Merck, ela assim, identificou, quer dizer, uma das grandes dificuldades para a gente fazer atividade física era a ausência de recompensa imediata, não é isso? E aí, junto com duas sócias, com a Jennifer e com a Tatiane, vocês lançaram, todos vocês são de Belo Horizonte, é isso? E vocês Nós três, isso mesmo. E vocês lançaram, então, a Radar Fit, que é uma plataforma de games fitness que motiva os usuários a se exercitarem. É isso? Hoje é um pouco mais que isso. Primeiro, é um prazer estar aqui com vocês. Na verdade, a gente começou em 2017, eu, a Jennifer e a Tati, nós somos as três sócias fundadoras da empresa, e a gente começou com um modelo de negócio totalmente diferente do nosso atual modelo de negócios. Então, era um marketplace de produtos e serviços de saúde e bem-estar. A gente começou com capital próprio nosso e a gente falhou miseravelmente, né? Então, a gente fala assim, pivotou. Pivotou é um fracasso em 90 graus, né, que a gente teve. Só que quando a gente quebrou esse primeiro modelo de negócios da Radar Fit, a gente foi na causa raiz, né? A gente foi identificar por que as pessoas têm dificuldade de ter um estilo de vida saudável. Mas deixa eu entender. No começo, quer dizer, o que te motivou quando você falou o seguinte, a gente começou e quebrou? Isso que a gente só tem sucesso depois que a gente quebra umas 2 ou 3 vezes, não é isso? Não é isso, mano? Então, ótimo. Mas dizem assim, que sim. Como é que começou? Porque quando a gente fala quebrou, aí a gente tem que... Como a gente se reinventa? Você reinventou o modelo de negócio? Você reinventou a empresa como um todo? Você trocou as pessoas? Conta um pouquinho mais detalhado, quer dizer, porque isso aqui é tão importante. Muitas vezes a gente não fala, né? A gente fala muitas vezes do nosso sucesso e a gente tem medo de falar dos erros, falar dos fracassos. E existe o fracasso bem-sucedido, aquele que a gente aprende com ele, aquele que a gente, né, entende e se reinventa. Com certeza. Eu falo muitas vezes que esse é um dos grandes desafios, né? Quando o fracasso para a gente, a prova, né? Quando a gente erra, a gente fica ali inibido. E pega um jogador de basquete muito bom, ele vai lá, ele erra a cesta, ele tenta de novo, Então, quando o fracasso faz com que a gente tente várias vezes, né? Então, explora um pouquinho mais, conta mais detalhado esse começo, que eu acho que ele é muito bacana pra gente. Cara, na verdade, assim, foram vários fracassos no meio do caminho, né? E até hoje a gente tem inúmeros desafios, né? A proporção ela só vai aumentando, mas a quantidade de desafios continua a mesma. Mas, na verdade, a Jennifer e a Tati e eu, a gente já tinha empreendido anteriormente, antes da Radar Fit. A Tati com uma startup de música, eu e a Jennifer com uma empresa de locação de carros para autoescolas e eu com produção de eventos. A gente tinha uma produtora de eventos em Belo Horizonte. A gente se uniu ali e, na época, era muito pouco falado, startup, tecnologia, enfim. Basicamente, a gente queria criar uma coisa simples que auxiliasse as pessoas a terem um estilo de vida saudável. Então, o modelo de negócios ele era simples e era basicamente produtos e serviços, né? Então, você conseguia encontrar desde produtos, artigos esportivos, alimentação, a educadores físicos, nutricionistas, enfim, tudo em um só site. E ali foi, quando a gente começou a construir esse site, né, que era um marketplace, porque a gente conectava os players com as pessoas que buscavam, né, essa necessidade, sejam produtos ou serviços, a gente teve que primeiro criar a estrutura do site, obviamente. A gente cometeu a nossa primeira falha porque a gente terceirizou, né, a tecnologia. Então,
Não recomendo isso para ninguém. Você tem uma empresa de tecnologia, é o seu core, você tem que ter dentro de casa, né? Na verdade, nesse início, era eu e a Jennifer, a Tati, ela entrou um pouco depois. E assim, a gente tinha zero conhecimento de tecnologia e muito menos desse tipo de modelo de negócio. E aí a gente criou um site, a gente foi em Belo Horizonte, que a gente começou, né? E a gente foi atrás de academias, a gente foi atrás de profissionais, a gente foi atrás de lojas, de suplementos, enfim, de tudo. Conseguimos colocar 580 parceiros dentro do site. Uau. E aí foi o momento em que a gente começou a fazer toda a parte de divulgação, enfim. Acontece que, era um modelo de negócios que precisava de muito capital na época que a gente não tinha, apesar de a gente ter começado com capital próprio, e era um oceano vermelho, já existiam diversos marketplaces na época, fora a nossa falta de know-how técnico para desenvolver esse negócio. Mas o principal ponto da falha desse modelo de negócio é que ele não solucionava nada. Na prática, ele não solucionava nenhuma dor muito verdadeira. Legal isso. Né? Então, você criou um marketplace. Começou no marketplace, é isso? Isso. Conectando mesmo. todo mundo desse ecossistema ali da área de fitness, alguma coisa assim. Exatamente. E entendi. E quanto tempo leva para você começar a perceber que vocês não estavam respondendo a uma dor? Quando chega o boleto e você não consegue pagar as contas. Mas foi logo no começo? Cara, foi assim, 6 meses depois. A gente tinha um business plan, né? Em tese, a gente começaria a ingenuidade, né? A faturar no 4º mês. No 6º mês, a gente break-varia, né? Chegou o 6º mês, não. Aí a gente pôs um pouco mais de dinheiro. 7º mês também não. 8º mês, assim, putz, e agora o que a gente vai fazer? Esse negócio não está rodando, né? Então, aí tinha um programa de pré-aceleração chamado Lemonade, também em Belo Horizonte. A gente se inscreveu para participar. Eu não sei como eles nos aceitaram, porque a gente era muito jacu na época, gente, mas muito mesmo. As perguntas, assim, MVP, a gente, nossa, o que é MVP? Tinha que preencher um formulário que a gente, nem sei o que a gente preencheu lá, depois eu quero até ver se eu ainda tenho esse formulário pra ver. Vale a pena, sabia? Fazer um histórico. Vale a pena ver o que a gente escreveu. Aqui na Anima a gente tem algumas coisas que tem um sócio nosso que ele guardava. E a gente olha nossos PowerPoints iniciais, é lastimável. Cara, eu juro por tudo, nosso PowerPoint tinha um pauzinho de um bonequinho, o site, outro pauzinho de bonequinho do outro lado pra mostrar que a gente conectava. Era muito tosco na época, mas era o que a gente conseguia fazer. Não tinha designer, não tinha nada, lógico, né? Então era paint na época. Mas a vida é assim, a vida é assim, você vai começando ali, né? A gente fazendo tudo. Era mesmo. E a gente passou nesse processo, né? Imediatamente a gente começou a fazer a coisa no caminho certo, né? A gente fez de trás pra frente, basicamente a gente zerou o negócio ali. E aí ele era muito rápido, eram só 30 dias, a gente foi começar a entender dor, tamanho de mercado, MVP, como que a gente ia monetizar, enfim. Como a gente tinha colocado dinheiro, e a gente estava pegada, né? A gente falou, cara, vamos salvar esse negócio, né? Vamos gamificar esse marketplace, vamos trazer alguma coisa para isso. Só que a gente já não tinha mais grana para gamificar, enfim, então o que a gente fez? A gente criou um desafio 7 dias de saúde e fitness, em que as pessoas disputariam para ganharem descontos no nosso marketplace. Daí a gente criou ali um formulário, na época a gente pediu para os familiares compartilharem pelo WhatsApp, em 24 horas a gente teve 5.000 inscritos de 13 diferentes estados do país para participar desse desafio via WhatsApp. A gente planilhou aquelas 5.000 pessoas, a gente dividiu em grupos de 60 pessoas no WhatsApp, a gente não tinha profissionais de saúde na época, então a gente mandava missões saudáveis para as pessoas fazerem muito esporádicas, né? Então, faça uma caminhada, ganhe 5 pontos, manda o vídeo, porque não tinha como comprovar, então a gente tinha que pedir vídeo e foto. Tira foto do seu prato de salada, tira foto tomando água e vai ganhando ponto. E aí a gente ia planilhando os pontos. Tudo no WhatsApp, é isso? Tudo no WhatsApp. E eram vocês fazendo esse controle? A gente fazendo esse controle. Em determinado ponto, assim, o negócio estourou tanto que todos os dias, por grupo, e eram vários grupos, todos os dias, por grupo, a gente tinha cerca de 1.000 mídias enviadas das pessoas. A gente teve, assim, um engajamento surreal, que na época a gente fez na mão, mas eu acho que foi até maior do que isso, que foi de 89%. E a gente começou, e aí as pessoas começavam a mandar foto como chama aquilo, gente? De pedra nos rins que expeliu, ali na privada mesmo. Gente que tava em depressão, saiu da depressão. E tinha toda a questão da interação ali também, obviamente, que o WhatsApp permitia, né? Porque quase que uma rede social gamificada de saúde ali que a gente tava pilotando ali naquele MVP.
E aí, o negócio estourou tanto que em determinado momento, assim, se alguém pedir quantos pontos eu tenho, a gente chutava 1.000, você tem 1.000, segue em frente, tá indo bem. Porque a gente já não conseguia mais controlar, virou uma loucura. Acabaram 7 dias e a gente falou, putz, bombou, estamos salvas, né, vambora, porque agora eles vão ganhar o desconto e eles vão consumir no nosso marketplace. E a gente deu desconto de 50%, de 70% para os primeiros jogadores e tal. Não teve uma única compra no nosso marketplace. Uma única compra. Ninguém comprou nada. Nesse momento, só entender, não tinha modelo de negócio. Nesse momento, vocês estavam testando uma dor. Exato. Ainda sem modelo de negócio, é isso? Exatamente. A gente estava tentando salvar o nosso fracasso. A gente estava tentando fazer ele se reerguer. E aí, bom, deu muito errado. A gente ficou, assim, desesperadas e devastadas, né? A gente falou, poxa, esse negócio... Mas, peraí, aí no dia seguinte já tinha um tanto de gente, e aí, não vai continuar, não vai mandar, qual que é a nossa rotina de hoje, etc. As pessoas começaram a ficar com um certo nível de dependência, começavam a falar, pô, vou amanhã no supermercado, que marca eu tenho que comprar, de pasta de amendoim, etc. Enfim, a gente falou, cara, quero indicar meu marido, quero indicar minha amiga, quero indicar meu primo. Falei, cara, tem um modelo de negócio aqui, a gente só tem que descobrir, tem um negócio aqui, não é um marketplace. Tem um negócio aqui. A gente, descartou, obviamente, o marketplace. E, em paralelo, a gente tinha se inscrito num programa chamado Startup Farm, que hoje são nossos investidores. E esse programa era aqui em São Paulo. A gente passou 4 meses aqui em São Paulo, quase 6 meses, na verdade, aqui em São Paulo. E a gente veio com esse MVP. E uma mochila. Então, deixa eu entender. Nesse momento, você tentou fazer um negócio, um marketplace, que tinha um modelo de negócio. Foi. Aí, para salvar, você criou uma outra ferramenta, uma outra estratégia. Uma estratégia de gamificação. Uma estratégia que era uma estratégia paralela. Isso. Que não era o core. Uhum. Era um side business, uma ferramenta para alavancar. Exato. E vocês perceberam que essa ferramenta era melhor, ela sim era um negócio. Tinha pegada, mas ainda não tinha modelo de negócio. Exatamente. E aí, obviamente, que no Lemonade a gente não ganhou o programa, né? A gente, inclusive, saiu meio perdidas. Mas alguma coisa ali a gente tinha encontrado, mas a gente ainda estava perdido enquanto negócio. Foi no Lemonade que veio a semente da gamificação? Foi. Porque a minha impressão é que esse foi a primeira virada. E essa segunda, de quando vocês percebem que a demanda... apresentou-se para vocês uma demanda reprimida que vocês não estavam vendo. Como é que vocês, enquanto vocês estavam vindo para cá, passando os 4 meses aqui, vocês conseguiram manter essa base ativa? Não sei se vocês estavam com interesse de manter não sei se é nesse sentido, de manter a base ativa que a gente fala no marketing, mas de continuar pelo menos o relacionamento ali. Não, foi exatamente isso que a gente fez. A gente não queria perder aquela base e a gente não queria perder aquela interação, aquele engajamento que a gente tinha criado. E, inclusive, aquela fidelização que a gente tinha criado com aquelas pessoas. E aí, o que a gente fez? A gente começou a fazer novos desafios. Era de 7 em 7 dias a gente abria. Até que a gente bateu 15 mil usuários ativos, pessoas que utilizavam ali diariamente via WhatsApp a nossa gamificação. E a gente foi aprimorando ela ali, obviamente, enfim, mas muito manual, muito braçal. A gente sabia que aquilo ali seria o nosso negócio, mas a gente não conseguia naquele momento estruturar todo o modelo que a gente ia criar em cima dele, porque no final virou um produto, né? E a gente ia precisar entender por qual plataforma a gente ia criar, enfim. No Lemonade foi quando eu e a Jennifer encontramos a Tati, que estava lá com uma outra startup, dela, que ela vendeu, né, logo quando ela saiu do Lemonade, muito legal. E aí, a gente veio aqui para Startup Farm e a gente passou pelas seletivas e, assim, mostrando, cara, olha, a gente pivotou, esse é o nosso atual produto e a gente está aqui porque a gente quer seguir essa jornada e encontrar qual modelo de negócio a gente vai aplicar nesse produto. E aí passamos, na época acho que foram 700 startups que a gente concorreu, enfim. A gente passou, esse programa ele era patrocinado pelo Banco do Brasil, era um bet patrocinado pelo Banco do Brasil, que se tornou nosso primeiro cliente B2B depois. E aí lá dentro da Startup Farm, a gente, aí sim, com digamos assim, a solução certa, a gente começou a estruturar o nosso negócio. Só que era a solução de um problema que a gente ainda estava um pouco perdido. Tudo bem, todo mundo tem dificuldade de ter uma vida saudável, né? Mas por que essa solução funcionou?
E aí, literalmente, a gente foi pra rua, aí a gente chamou a Tati, enfim, ela veio pra gente, veio junto com a gente como sócia, né? E a gente foi pra rua mesmo, né? No modelo muito raiz, perguntando pras pessoas, enfim, até a gente identificar que a causa raiz, né, dessa dificuldade de ter uma vida saudável é a falta de resultado imediato. Então, exemplo, a gente vai na academia agora e malha 60 minutos, você não sai da academia e fica, nossa, tô com o corpo que eu quero. É instantâneo. Saiu da academia, puxou seu peso e instantaneamente você ficou com o corpo que você quer. Muito menos sentar, comer um prato de refeição saudável, de uma dieta elaborada ali, e instantaneamente você ficou com a saúde que você deseja. E até mesmo se você fizer uma sessão de terapia ou uma técnica de mindfulness, você não termina e fica, nossa, milagrosamente eu fiquei com a saúde mental que eu buscava. Então, não é um resultado imediato. É a falta de resultado imediato é o que faz as pessoas começarem esse estilo de vida, mas acabarem abandonando no meio do caminho. Afinal de contas, o ser humano é um ser imediatista, né? Você sabe que eu sempre brinco, eu falo que o que faz a pessoa ir na academia é o espelho, porque pelo menos um pouquinho mais inchado, não é não? Você fica ali, aí você olha, você vê, todo mundo fica no final da academia, apago, fica, né, lá olhando assim e tal. Enfim, que é um pouco dessa questão imediatista. Isso também, esse mesmo desafio, eu falo, a gente tem dentro da escola, né, da universidade. Por quê? Porque a pessoa entra na universidade, 4 anos depois é que ela vai receber um diploma. E fala, a gente concorre com por exemplo, eu vou pagar a mensalidade ou eu vou comprar uma moto em 48 vezes. Você compra a moto, você paga uma parcela, você já tá com a moto. Não é? E a universidade não, você tem que pagar, vai lá e vai estudando, depois aí sim você vai receber um certificado, um diploma de administrador de empresas ou de que seja, de advogado, ou o que seja, depois de muitos, muitos anos. Então, você, na trajetória, você tem que, de alguma maneira, tentar entender o que está servindo aquilo. Por isso que, muitas vezes, a gente quebrou aqui, por exemplo, dentro da Anima, não tem mais disciplinas. Né? A gente tem ali gestão de projetos. E não só não, acho que o futuro da educação vai ser gestão de projetos, porque cada vez que você acaba um projeto, você sente a satisfação de ter realizado alguma coisa. Que massa isso. Né? E isso é muito legal. Muito. Então, a universidade hoje, e a escola também deveria ser assim, né? Um conjunto de projetos que você vai realizando e, de preferência, projetos que tenham a ver com o impacto na sociedade. E é exatamente, você está falando, porque tem muito do conceito que a gente usa aqui, que eu acho que é o futuro da universidade. Eu sou da área do teatro também, e pelo menos no teatro é exatamente igual. Se você tem processos muito longos, que você vai demorar muito para estrear, você tem muito problema com o elenco. Agora, quando você tem essa coisa do começo, meio e fim, parte para outra, começo, meio e fim, parte para outra, o engajamento é muito maior. É isso. Tudo na vida, né? Você vê as empresas, antes eu brinco e falo assim, você vai asfaltar uma estrada. Aí você ia lá, faz a terraplanagem, depois você não sei o quê. Aí um dia você inaugurou a estrada. Né? Hoje não, hoje você vai inaugurando por trechos. Né? Tem que ser assim, porque você já vai conseguindo ver, e isso aí vale para a empresa, isso aí vale para projetos de empresa. Tal. Então, eu acho que essa é uma mudança de mindset que vocês conseguiram antecipar isso, principalmente na questão do fitness e tudo mais. E eu acho que cultura, educação e saúde são nichos que, não só no Brasil como fora, né, mas eu acho particularmente no Brasil um pouco o buraco é mais embaixo. O nível de consciência é muito baixo aqui, em relação à importância desses temas no dia a dia e a entrega das pessoas com suas carreiras, enfim, acho que o nível, eu acho que a faculdade, por exemplo, ela tem que trabalhar um nível de consciência, né? Existe esforço que vocês têm que fazer de trabalhar o nível de consciência, assim como, por exemplo, o teatro tem que trabalhar o nível de consciência de cultura, porque trabalha cultura muito mais do que apenas entretenimento, né? Então é um esforço de educar mesmo, é um esforço realmente muito trabalhoso, porque você tem que mostrar valor para algo que, obviamente, tem valor, mas você tem que educar aquele usuário, aquele cliente final, enfim, a entender o valor de algo que é óbvio, né? É uma dor que as pessoas, às vezes... Eu falo que saúde é uma dor que a conta vem muito depois e quando você já não tem mais como pagar, né? Independente do seu status financeiro. Eu ainda estou interessado nessa trajetória de vocês estarem ali tentando se reinventar. Porque
Indo pra Jade na hora de dormir ali, encostar a cabeça no travesseiro, quantas vezes você pensou assim, acho que vou desistir, a gente viajou, eu vou voltar pra área de eventos que é onde eu domino, que é a minha zona de conforto? Cara, assim, perdi as contas. Perdi as contas de quantas vezes a gente pensou em desistir, a gente se questionava. Eu acho que nesse momento inicial, em que você está muito perdido e tudo parece estar dando errado, né? Que você tem que mudar a rota o tempo inteiro. Então, assim, o objetivo final sempre foi o mesmo. Só que a rota a gente mudava, assim, de 5 em 5 minutos. Óbvio que hoje em dia mais não. Ainda assim, hoje em dia a gente muda de vez em quando a rota. Você tem que se adaptar ao mercado, você tem que se adaptar à mudança do modelo de vida do usuário, né? Acho que a pandemia ensinou isso, achatou essa curva de aprendizado, né? A gente começou a ver cenários ainda mais agressivos, mas várias vezes a gente pensou em desistir, mas foram várias mesmo. Eu acho que a gente não desistiu por... Eu vou dizer que a gente não desistiu por covardia. A gente tinha medo de desistir porque era uma coisa que a gente tinha tanta paixão, a gente tinha tanto tesão no negócio. Porque, gente, eu acho que assim, as pessoas romantizam muito empreender, né? Teve um momento em que teve um boom e todo mundo romantizava a carreira de empreender. E é difícil pra caramba, assim, é um sufoco, é suor de sangue que a gente dá ali. É, de fato, na minha concepção, um caminho que vai te dar um retorno maior a longo prazo, mas no médio prazo você tá se ferrando, e fracassando, e dando 10 mil cambalhotas que você precisa se encontrar, né? Hoje em dia a gente tem um problema que às vezes a empresa ela tá crescendo mais rápido do que nós 3 sócias como profissionais, porque em determinado momento a empresa precisa de mais do que nós 3, né? A gente começa a ficar até... cara, a gente precisa de alguém melhor do que a gente, né? Precisa de alguém para assumir a nossa cadeira. Então, realmente... assim, encontrar, virou clichê, né? Mas é encontrar conforto no desconforto, porque é extremamente desconfortável. Todos os dias você tá com um perrengue maior do que o dia anterior. Qual que é o tamanho hoje? Conta pra gente, como é que tá hoje? Hoje a gente tá com uma base de 700 mil vidas. A gente tem uma equipe pequena ainda, uma equipe de 45 pessoas. A gente tá presente em 17 países. Uau! E a gente tem mais de 50 empresas ativas com a gente, né? A gente focou em empresas de grande porte por uma questão de tracionar financeiramente a empresa mesmo, e agora a gente vem com uma estratégia de, obviamente, manter a estratégia de empresas de grande porte, mas uma estratégia também de empresas de pequeno e médio porte, né? Então a gente sempre atendeu qualquer porte de empresa, mas a gente colocou o pouco esforço de braço que a gente tinha, né? Os poucos braços que a gente tinha para irem atrás de empresas de grande porte, porque essas empresas não só elas trazem um boom maior de receita no momento que a gente precisava, como também um número maior de base muito mais rápido, né? E a gente ia aprendendo assim. E na verdade a gente começou o negócio B2C, só que foi justamente na Startup Farm, nesse programa de aceleração, que a gente virou a chave para o B2B, porque, bom, ali a gente foi construindo o modelo de negócios, né? E aí, no meio do caminho, o pessoal do RH virou pra gente e falou, cara, vocês têm isso pra empresas? E eu acho que as pessoas, às vezes, ao mesmo tempo que elas diminuíam startup, quando elas precisavam muito de uma, elas achavam que já estava tudo pronto, né? E eu fingi que estava tudo pronto mesmo. Então, a gente falava, claro e tal, a gente tem... E aí eles foram contando todos os problemas que eles tinham, né? Então, tem benefício que não gera engajamento, aí o absenteísmo é alto, aí tem custo com falta do funcionário, custo com a sinistralidade do plano de saúde. Basicamente, eles foram vomitando pra gente todos os problemas que eles tinham. E aí a gente não consegue tangibilizar o retorno de investimento no benefício, porque não tem um dashboard, não tem um painel de dados, etc. E a gente tem um dashboard, a gente tem. E assim a gente foi. E aí foi nosso primeiro cliente, né? E a gente aprendeu muito, até hoje a gente aprendeu muito com eles. E na verdade a gente aprende com todos os nossos clientes, né? A gente tem uma amizade com os nossos clientes para eles se sentirem bem à vontade de contar todos os problemas que eles têm e a gente solucionar todos os problemas que eles têm dentro do que é nosso core, dentro do que é, né, o nosso foco de negócio, obviamente, que é saúde. E aí, foi aí que a gente virou a chave. A gente falou, cara, ainda naquele momento a gente não tinha vislumbrado, né, uma rodada de captação, e a gente falou, a gente precisa faturar, a gente precisa crescer a empresa e vamos vender para empresas.
E aí, assim, a gente começou no B2B. E o B2B, no caso da Radar Fit, é quase que um B2B2C, porque sempre vai ser para o usuário final. Sem dúvida. Se o funcionário da empresa não usa, a empresa não vai manter a gente, né? Eu acho que benefício de saúde hoje em dia é um nice to have, não é um must to have. Então, você tem que fazer um trabalho muito bem feito, você tem que ter realmente um foco muito grande na experiência do usuário final. Você acha que ainda é nice to have ao invés de must to have? A percepção é nice to have, apesar de que deveria ser um must to have, né? Você já tem algum dado que as empresas que de alguma maneira usam já o Radar Fit como política de RH, incentivando todo mundo e tudo mais, paga, por exemplo, menos plano de saúde, tem essa correlação? Tem. Porque isso aí porque se você conseguir mostrar, provar que se a empresa inteira, de alguma maneira, e vai ser bom para todo mundo, né? Por quê? Porque primeiro a pessoa vai fazer exercício, uma qualidade de vida melhor e vai se cuidar. Para a empresa vai ser maravilhoso, que as pessoas estão mais engajadas, mais empolgadas, produzindo muito mais. Ela vai pagar menos plano de saúde, mas para o plano de saúde também é bom, porque apesar de ele receber menos, né, vai usar muito, muito menos. Quer dizer, então você já está nesse momento, porque a hora que você conseguir mostrar isso, sim, nossa senhora, aí não tem por que você não... Sim. Uma empresa não... Quando a gente começou a operacionalizar esse modelo de negócio no mercado, foi inicinho de dia 0 de 2020, né? Então ali a gente começou e desde o início a gente foi... o que a gente mais focou desde o início foram dados. Como a gente tinha no passado fracassado com o primeiro modelo de negócio, a gente falou, cara, a gente vai acompanhar isso aqui na vírgula. Então é dado atrás de dado. A gente sempre focou em dados. E com a entrada da Tati na sociedade, ela é a nossa CTO. Então ela desenvolveu toda a nossa tecnologia, uma tecnologia própria dentro de casa, na unha. E basicamente eu ia nas reuniões ali, sentava com a Jennifer, a gente fazia um plano ali de como que a gente ia cobrar aquilo, como que aquilo ia fechar a conta por causa dos prêmios também. E aí eu falava assim, Tati, eles precisam disso e disso e disso. E a Tati ia, desenvolvia, a gente entregava. Então basicamente, a gente fez um processo em que a gente ia vendendo uma solução que a gente ainda estava construindo. E depois a gente descobriu que assim, né, nunca existe um produto final, existe sempre a próxima versão. O desenvolvimento, ele é contínuo, né? Então, foi nesse formato e a gente sempre registrou tudo. Então, a gente registra hoje, inclusive no nosso dashboard, a gente mostra a redução do absenteísmo dentro das empresas e a gente consegue cruzar quando a empresa permite que a gente tenha acesso a essa informação para trazer a redução da sinistralidade. Nem toda empresa se mostra aberta a cruzar esses dados com a gente, mas ela pode cruzar sozinha. Então, se ela tem essa equipe que consegue trazer essa inteligência, isso é tranquilo, né? Aliás, ela consegue até ver o boleto do ano passado e o boleto do próximo ano, dá para ela fechar ali e ver a redução. Mas hoje no nosso dashboard, a gente mostra para a empresa, obviamente, adesão e engajamento, e a gente mostra para a empresa também redução do sedentarismo, a gente mostra redução dos níveis de estresse e ansiedade, melhoria do clima organizacional, prevenção de doenças, redução do absenteísmo e a sinistralidade, a redução da sinistralidade só quando a empresa permite que a gente conecte, mas a gente tem uma API que é muito simples ali dentro, se a empresa tiver uma equipe de TI, enfim. E a gente evoluiu a tecnologia em que a gente foi aprofundando, ela começou com uma pegada fitness, mas hoje ela é 100% foco em health, né? 100% foco em saúde. Hoje a nossa tecnologia é um super app de saúde gamificado e tem uma inteligência artificial e tudo é tecnologia própria nossa. Até coisas básicas que a gente poderia pegar de APIs do mercado, como GPS, a gente desenvolve dentro de casa. Isso porque como a gente criou em um ambiente gamificado, a gente teve que desenvolver tudo muito na mão, porque é em Unity, enfim. E aí, basicamente, o usuário, ele acessa o nosso aplicativo, né? E ali na solução, no momento do cadastro, ele vai fazer uma anamnese, informações como idade, altura, peso, gênero, se ele possui alguma doença crônica ou não, e ele seleciona o objetivo final dele, né? Se ele quer saúde, emagrecimento, saúde, fortalecimento, ou caso ele já tenha uma rotina de hábitos saudáveis, se ele quer manter essa rotina. Baseado no perfil físico e no objetivo final, a nossa inteligência artificial personaliza a rotina desse usuário. Ele monta um avatar 3D, esse avatar é a representação virtual dele dentro do Super App gamificado, né? E ali ele tem essa personalização com dietas,
personalizadas para ele, treinos e esportes personalizados para ele, hidratações e técnicas de mindfulness. Então a gente cuida 360 graus da saúde física e mental. Só que em formato de missões saudáveis, porque um grande gap que a gente viu do mercado, agora falando de experiência do usuário, é que tecnologias de saúde, elas não têm foco na experiência do usuário. Saúde não tem foco na experiência do usuário, né? E é um tema chato mesmo, é difícil você conseguir criar uma baita experiência ali. E a gente usou a gamificação para trabalhar tudo isso. Então, ali eles têm as missões saudáveis que eles têm que fazer diariamente, de alimentação, de treino, de hidratação, de mindfulness. Eles tiram fotos para registrar, né, que eles fizeram aquelas missões saudáveis, e eles ganham Fitcoins, que são moedas virtuais, para eles resgatarem prêmios, corações para eles se posicionarem em um ranking, que no nosso modelo B2B é um ranking exclusivo da empresa, e raios para eles irem subindo de gamificação, né, de nível dentro da gamificação. À medida que eles vão subindo de nível, eles vão acessando melhores prêmios. Essas Fitcoins não só servem para eles resgatarem prêmios, como também servem para eles se inscreverem em desafios de saúde. No ranking não é um ranking de quem perde mais peso ou ganha mais massa, é um ranking de quem é mais saudável, ou seja, de quem faz mais hábitos saudáveis, mais missões saudáveis. Ele com ele mesmo. Então, ele vai jogar a trilha dele, né? Ali de saúde, mas ele também pode competir com os outros colegas do trabalho no ranking exclusivo da empresa. E ainda tem uma rede social wellness, né, em que ele consegue compartilhar, se ele quiser, opcional, as fotos das missões saudáveis, e ele consegue interagir com outras pessoas. E clima organizacional, ele está mais baseado na interação, claro que na melhoria do humor, mas isso é a redução do burnout, né, mas está mais baseado na interação que as pessoas têm entre si do que qualquer outra coisa, que inclusive impacta na saúde mental. Por que são importantes esses 4 pilares? Você trabalhar hidratação e alimentação e atividade física impacta diretamente na saúde mental, assim como saúde mental impacta diretamente na sua saúde física. Então, a gente compilou tudo em uma única plataforma, num formato gamificado, com inteligência artificial que vai adaptando ao seu cenário. Pô, de jeito nenhum esse cara tira foto com a cenoura que a gente manda ele comer sempre. Então, vamos colocar outro alimento que tem aquelas mesmas vitaminas e assim a nossa inteligência vai operando. E a gente tem um sistema de reconhecimento de imagem que traqueia através de tags, então a gente consegue reconhecer expressões faciais, alimentos, enfim, tudo, os comportamentos mesmo dos nossos usuários. Daí o motivo pelo qual a gente tem esse engajamento realmente fora da curva. A gente tem hoje, quando a gente entra dentro de uma empresa, nossa média de adesão é de 75%. A gente tem ali dos funcionários, 75 dos funcionários adere? de adesão. Porque assim, a gente brinca que o B2B a empresa escolheu, mas o funcionário não escolheu, né? Não estava numa prateleira e você pegou. E aí a gente sempre trabalhou, e aí foi um motivo da gente também passar a fazer o marketing, né? Então, quando a gente entra dentro de uma empresa, de jeito nenhum, a gente deixa a empresa fazer o marketing, até porque o setor de marketing da empresa está muitas vezes focado no porta para fora, porque a demanda de dentro ela é enorme, mas assim, até lá na Radar também, no início, a gente era assim, mais porta pra fora do que porta pra dentro. Não, mentira, a gente é assim até hoje. A gente até hoje é assim, chega no marketing e eles colocam as coisas de dentro, assim, na última prioridade. E a gente entendeu que isso é um gap no comum das empresas. Então a gente falou, cara, a gente já entrega pras empresas o material de marketing personalizado com a logo e identidade visual, porque a gente foi entendendo que todos esses pontos minavam um engajamento dentro das empresas. Se você deixa na mão do RH, primeiro você traz mais uma coisa para ele operacionalizar, você traz demanda para o setor de marketing que já está atolado de demanda, e a gente não ia conseguir aprender a melhor forma de comunicar, de criar campanhas de comunicação para de fato atrair os colaboradores para utilizarem a solução. Então, basicamente, é isso que a gente faz lá dentro desse 75%, a gente tem uma média aí de que 35% engajam, né, que são aqueles caras que eles utilizam diariamente, eles acessam 28 vezes por dia a solução, gastam em média 36 minutos por dia com a tecnologia e fazem uma média de 500 hábitos saudáveis, registrando 500 fotos de hábitos saudáveis por mês. Então, acho Deixa eu fazer uma pergunta. Não, pode vai lá, Marco. Eu só queria entender como é que vocês, dentro da gamificação e dentro da questão da saúde ocupacional, de você trabalhar a saúde mental, a gente está usando a gamificação que já é a rotina do ambiente profissional. A gente já vive numa rotina competitiva o tempo inteiro, que vira um gatilho de ansiedade.
Como é que trabalha? Eu já estou ansioso, e aí eu entro numa coisa que eu tenho missões. Como é que vocês lidam com... Como é que vocês pensam o fracasso dessa pessoa, a sensação de fracasso, quando ela não cumpre uma missão, por exemplo? Cara, ótima pergunta, porque inclusive isso foi um ponto que várias vezes nos traziam no nosso processo de vendas, né? Nossa, mas espera aí, não tem uma competitividade, isso não vai deixar um clima de estresse ainda maior. Mas no caso de saúde, ele é diferente, porque a gente te gratifica, a gente recompensa por um copo de água. Então, a gente entrega para o nosso usuário a sensação de, cara, dever cumprido. Você tomou um copo de água, você fez uma caminhada de 15 minutos, dever cumprido. Pô, você colocou 70% do seu prato tá saudável, não precisa estar 100%, a gente tem esse filtro lá. Dever cumprido também, vamos embora. Agora vão 15, vamos 20, vamos 25, vamos 10 copos de água no dia. Então, a nossa gamificação, ela também tem esse cuidado para ela ser fracionada. Então, quando qualquer usuário entra, a gente já entende que ele está no nível 0, independente da rotina dele, mesmo que isso esteja dentro do cadastro. E aí, ali, a gente vai habituando ele com aquele ambiente. E a competitividade do ranking, ela não é obrigatória para ele participar. Mas ele precisa se sentir instigado em conquistar diariamente novas conquistas de saúde. E de pouco em pouco, a gente vai fazendo uma repetição que comprovadamente transforma a rotina dele em um hábito, né? Porque basicamente é você repetir. Então, sem ele perceber, a gente está fazendo todo um sistema de mudança de hábito no dia a dia dele, de uma forma divertida e leve, apesar de ter esse ar de competição que talvez gere uma preocupação. Ele não precisa participar de competição, mas é importante que ele dê gás ali mesmo. Afinal de contas, a gente está falando de saúde. O cara, não dá pra você perder pro biscoitinho. Você tem que vencer de forma pequena, de passo em passo. Sem nenhum radicalismo também. Então, ele vai aos poucos, a gente vai mudando a rotina dele e fazendo essa mudança de hábito. E eu acho que esse é o ponto, né? Não adianta você oferecer academia pra um cara que não tem o hábito de fazer atividade física. Não adianta. Você tem que fazer o cara ter o hábito de fazer atividade física. E aí sim ele vai valorizar qualquer outro sistema de oferecer academia e por aí vai. Porque é importante, vai fazer parte da rotina dele. E a gente vê que os nossos usuários, o formato de consumo deles muda drasticamente. Porque quando você muda o seu estilo de vida, você passa a mudar o seu consumo diário também. Você sabe que, se você estava falando, tem aquelas consideradas as blue zones, né? Que são aqueles lugares no mundo onde as pessoas vivem mais e que, enfim, tem uma idade média muito maior, a maioria passa de 100 anos e tudo mais. E aí tem ali algumas características que elas, enfim, que elas têm, né? Uma delas é comer 80% do que você quer comer, né? Eu achei muito legal. É, né? legal. E aí, mas aí tem, você conviver... enfim, ter um relacionamento social bastante forte, você ter gana e desejo de querer aprender algumas coisas, mas tem uma coisa que é o seguinte, fazer com que o exercício, a atividade física, ela seja natural e não algo que você tem que fazer durante um período. Então muitos desses lugares, eles são penhascos, eles são, enfim, tem ladeiras, que as pessoas para ir até comprar o pão e voltar já tem que fazer um exercício físico. Então eu acho que você está falando um negócio que é muito legal, que é deixar de uma maneira natural, que aconteça de uma maneira natural, enfim, é algo assim. Exato. Né? Eu concordo, esse negócio, né, fica um pouco, quando você está falando, nossa, mais uma coisa, a gamificação vai trazer um estresse e você está querendo fazer uma gamificação de saúde mental. Quer dizer, parece um paradoxo, mas sim, é legal como você descreve isso. Agora, eu tenho uma curiosidade, já de assim, é uma empresa de saúde e tecnologia, né? E pelo que você descreveu, você não é da área de saúde, é só associação da área de saúde. Como que... Não. Enfim, então eu acho que isso é tão legal, porque muitas vezes a gente tem uma ideia, né, de fazer algo disruptivo, porque você sofre, enquanto usuário, uma dor, e você fala, olha, eu tenho uma ideia para o teatro, né? Mac, por que você não faz isso? O cara fala, você não entende nada de teatro, tá bom. Mas de alguma maneira, eu como usuário, descobri aquilo, eu tenho aquela dor e tal. Né? A mesma coisa vale para... E aí, como que vocês se aventuram, então, numa área que não necessariamente você conhece, ou tem gente lá que conhece, ou como que foi esse conhecimento do core? Como é que é hoje isso dentro da empresa?
Para você saber se o cara tem que beber água, tem que fazer exercício, o que ele tem que fazer, de onde vem esse conhecimento? No início, não tinha nenhum conhecimento, porque nenhuma de nós três somos da área de saúde. Então, realmente, a gente tinha uma dificuldade muito grande e o senhor Google nos ajudava bastante. Então, no início, foi nesse formato. Eu sou engenheira de produção, a Tati, ela é de publicidade, publicidade e tecnologia, a Jennifer é administradora, né? Então, assim, nenhuma de nós três fazia a menor ideia, né? E tinha menor capacidade técnica, know-how técnico de saúde. Então, no início, era muito assim, tanto que no início, o que a gente já tinha de tecnologia era uma solução de hábito, de criação de hábitos com foco em saúde, enfim. E depois a gente foi criar a nossa AI ali de saúde mesmo, que é de fato um sistema inteligente de saúde que detém esse conhecimento. Tanto que nos nossos primeiros momentos de empresa, quando a gente pegou os nossos primeiros aportes, o foco foi produto, tecnologia e saúde. Então, a gente contratou uma equipe de saúde, então a gente tem um médico dentro da nossa equipe, funcionário mesmo da nossa empresa, a gente tem nutricionista, educador físico, então a gente tem toda uma equipe de saúde que hoje assina essa inteligência. Por isso que hoje a gente consegue ser esse Serious Health Gamer, né, esse super app de saúde gamificado, que faz esse 360 graus com esses 4 pilares de saúde. Não, eu acho muito legal, porque aqui um dos objetivos, quando a gente fala aqui do Forbes Under 30 Innovation, né, então a gente está falando do Under 30 e Innovation, está falando de inovação com pessoas que têm muitas vezes, a gente fala assim, ó, quais são os seus medos, né, e o que o medo te protege? Porque muitas vezes o medo te protege, como você falou ali. Foi muito legal você falar, olha, a gente tinha medo de perder tudo que a gente tinha colocado. E quem sabe esse medo que te deu coragem para continuar investindo e de alguma maneira tentar arrumar algum jeito para salvar aquele negócio inicial e acabou mudando completamente o seu negócio. Quanto mais a gente cresce, maiores são os riscos. Então, isso de fato vai te blindando, cara. Não é uma opção fracassar. Não fracassar nos pequenos detalhes, que isso a gente fracassa várias vezes durante o dia. Isso. Mas, assim, não é uma opção desistir. Quanto mais você cresce, menos fica viável essa opção. Hoje em dia, isso nem passa pela nossa cabeça. Cara, tá louco? Tipo assim, olha até onde a gente remou, né? Enfim. Mas, no início, realmente, a gente tinha muitos medos, mas eu acho que uma coisa que é muito importante, eu já falei isso para algumas pessoas, falando assim, vou abrir uma empresa, quero captar investimento e tal, me indica, conecta com os fundos, não sei o que e tal. Eu sempre falo isso para todo mundo, falo, cara, coloca o dinheiro do seu bolso no início. Não precisa ser uma quantidade exorbitante, enfim, dependente da sua realidade. Se na sua realidade você consegue colocar R$50, coloca R$50. Na sua realidade é 5 mil, coloca 5 mil. Se na sua realidade é 50, coloca 50. Se for 500, coloca 500. Mas coloca do seu bolso primeiro. Isso ajuda muito você a ter uma gestão saudável do dinheiro. Uma gestão saudável não é nem você ser o cara mais foda, né, financeiramente, de inteligência financeira, mas é de você saber tomar atitudes, tomar riscos calculados ali com aquela grana, né? Porque ela é escassa e o seu negócio, ele vai demorar a começar a dar retorno, principalmente quando você cria um produto do zero, que é uma tecnologia que você vai ter que testar no mercado. E a gente mudou a solução da Radar Fit 50 mil vezes até a gente conseguir atingir o engajamento que a gente queria. Isso tem um custo, né? Então, assim, quando a gente fez a nossa rodada de captação, as nossas primeiras, a gente sempre fazia a rodada já sabendo exatamente para que a gente usar aquele capital e em que momento a gente break-varia isso. A gente sempre fez assim, a gente bate o break-even, aí a gente começa a entrar num burn porque a gente tá crescendo, aí bate de novo. A gente sempre bateu todos os nossos BPs, a gente sempre foi uma empresa, desde o início, muito antes, né, dessa virada do mercado de ventures, que tinha um foco em ser uma empresa sustentável, né? Você sabe que tem uma diferença. Tem gente que acha que a empresa tem que trabalhar com escassez, né? Não, só temos esses recursos aqui, poucos e tal. E eu falo que a empresa tem que ter uma visão de abundância. Só que abundância é diferente de excesso. O excesso gera escassez. Porque você acha que pode gastar o que for e fazer e tudo mais. Não, né? Então tem a visão de querer fazer algo, ao que você falou. A gente não tem esse aplicativo, não tem problema, a gente vai ter. A gente não tem essa plataforma, mas essa é a visão da abundância. Você vai ter, você vai conseguir, mas não do excesso.
de você gastar à torta direito e tudo mais, porque aí gera escassez. E isso é uma coisa muito legal que você estava falando. E assim, a gente aprendeu muito com os nossos erros, né? No nosso primeiro modelo de negócios, nosso primeiro fracasso, a gente errou muito porque a gente investiu em marketing de um negócio que a gente nem sabia se ia funcionar ou não. E a gente ainda investiu em marketing com uma cabeça de... Achávamos o que era marketing, depois a gente... Cara, isso não é marketing, né? Então, tipo, contrata um outdoor. Isso com o nosso dinheiro. A gente... Putz, caramba, cara. O que a gente fez? O negócio não tava nem... O site tava com bug. Se alguém entrou, não funcionou. Então, enfim, 1000 detalhes muito óbvios e muito básicos que a gente falhou. E que quando a gente pegou essa nossa rodada, por exemplo, se vocês forem reparar, a Radar Fit, ela começou só agora a ter uma equipe de marketing. Só agora ela começou a fazer campanhas de marketing e ter uma equipe comercial. Porque a gente sempre quis aprender com testes, né, pequenos ali, antes da gente realmente falar assim, putz, agora a gente vai ter uma equipe comercial, vendendo a todo vapor. Por quê? Porque eu já aprendi toda a máquina de vendas. Mesma coisa a parte de marketing, né, agora vale a pena, porque se a gente tivesse aportado capital em marketing lá no início, a gente podia ter feito o melhor marketing possível. Quando as pessoas chegassem no produto, ele não é o produto que a gente tem hoje, com a eficácia que ele tem hoje. A gente ia ter torrado dinheiro. Então, a gente via muita empresa, às vezes, tentando validar através do marketing, ao invés de tentar validar direto com o usuário final de uma forma mais orgânica e mais sustentável. Então, a gente foi muito pequeno. A gente sempre focou em produto, em tecnologia, em entender as métricas e bater as métricas de engajamento que a gente queria. E assim foi que a gente realmente falou, agora a gente tá pronto pra gente aportar aqui e ali, enfim, sentindo segurança. E vocês já estão com parceria com o plano de saúde? Vocês já chegaram, vocês estão mirando para isso? A gente começou no final do ano passado, no meio do ano passado, na verdade, a sermos abordados por operadoras de saúde que queriam contratar a Radar Fit para os seus clientes finais. Hoje a gente tem 3 operadoras de saúde que são nossas clientes e que colocam a Radar Fit para o cliente final. Aí são dores diferentes, né? Porque enquanto a empresa que contrata para o colaborador, ela quer melhorar o clima, ela quer reduzir os custos com absenteísmo, ela quer aumentar a produtividade, a operadora, ela quer, primeiro, uma vantagem competitiva, né? Então, isso é fato. Dados de saúde para entender melhor ali o comportamento. Reduzir os custos também com o sinistro, mas num outro formato. E retenção da base, porque é um mercado muito competitivo, independente do porte, né? Deixa a gente está indo aqui pro finalmente aqui, mas você estava falando muito, acho que a sua história é muito legal em relação ao momento que você está, as perspectivas todas que a gente está falando aqui. Quer dizer, a hora que você escreve, já fica empolgado em querer conhecer, em querer discutir um pouco mais profunda. E você também tem uma história muito rica de aprendizados, né? Então eu queria saber o seguinte, se você pudesse fazer hoje com que outras pessoas acreditassem em algo que você passou a acreditar, dentro da sua história, dentro do que você aprendeu e tudo mais, o que seria? Uma coisa, fala assim, olha, isso daqui eu acho que é o que fez a diferença, ou faz a diferença, ou que se torna mais forte para que você acredite em algo que você sonha. Nossa, cara. Simples, mas difícil essa. Eu acho que... Putz, não dá nem tempo de pensar, a gente tá chegando no final, né? Então vou com a primeira que aparecer aqui. Mas eu acho que, no meu caso, seria assim... O principal ponto que você tem que procurar na sua vida é liberdade. Eu acho que criar um negócio é basicamente você ter a liberdade de ser dono do propósito que você tem. Perfeito. Então, acho que o empreender é você conseguir trabalhar com um propósito que é seu, desde que ele seja, obviamente, cabível em um mercado, enfim. Então, saindo um pouco da zona de negócio, eu acho que você tem que procurar essa liberdade de trabalhar em cima de um propósito, algo que seja sua paixão, porque independente de qualquer coisa, seja tendo uma carreira dentro de uma empresa, enfim. Mas as pessoas têm que lembrar que elas são donas de si. Cada atitude que
que elas fizerem, em cada escolha que elas fizerem na carreira delas, são elas quem vão pagar a conta ou quem vão colher por aquilo. Então é sempre focar em procurar a sua liberdade. E a sua liberdade é basicamente você apostar naquilo que você quer, aprender com seus erros rapidamente e ter resiliência, né? Porque você tem que ter resistência, né? Mas você tem que ter resiliência também. Você sabe, eu concordo tanto com você, eu falo que a liberdade, quem sabe, será a característica mais valiosa do ser humano, né? E muitas vezes a gente acredita que a gente tem liberdade como um todo, tá? Liberdade cognitiva, liberdade intelectual, liberdade financeira, liberdade de ir e vir, de mobilidade, enfim. Mas muitas vezes você acha que você tem, mas você ainda está refém do seu ego, né? Então, para que você tenha liberdade de verdade, você tem que silenciar o seu ego para poder se conectar com a sua essência. Exato. E aí sim, verdadeiramente ter liberdade, né? Ter essa liberdade, como você falou. Eu acho incrível isso. E eu acho que, assim, é muito difícil você conseguir, você se perder num caminho de ego. Pelo menos no nosso caso, é muito difícil, porque você toma tanta trauletada todos os dias que é quase que um exercício de humildade, entendeu? É isso. Basicamente, o tempo inteiro. Eu acho que isso foi a principal coisa que chamou minha atenção em relação à inspiração, tanto para quem quer empreender, quanto para o usuário do app de vocês, porque é persistência. Isso. Porque eu como uma pessoa que emagreceu faz muito pouco tempo, luto todo dia, vai pra academia, faz isso, faz aquilo, eu acho que a persistência de não desistir, de fazer, de tentar de novo, hoje não foi do jeito que eu planejei, vou amanhã. Eu acho que é muito legal fazer esse paralelo da trajetória da empresa de vocês com a trajetória de alguém que deseja... O walk the talk, você tem que... Eu falo muitas vezes o seguinte, a gente não ensina o que a gente sabe, a gente ensina o que a gente é. Então isso é tão legal, né? Vocês têm essa... Quem sabe, o universo é muito sábio, né? E aí, quem sabe, vocês no começo quebraram para que vocês soubessem o quão difícil é você ter aquela persistência, aquela resiliência, que é o que você ensina e de alguma maneira passa para os seus usuários. Com certeza. Entendeu? Quer dizer, então a sua história é gamificada. Né? Então não é que eu sou o site que é gamificado. A sua história é gamificada. E isso é muito legal. Pra gente até contar aqui, quer dizer, as histórias são gamificadas. As histórias quando eu falo gamificado, você vai lá e você tem uma missão a cumprir, você não cumpre, o que você faz? Você tenta de novo, tenta inúmeras vezes. E aí, uma vez que você passa por uma fase mais complexa. É o que você disse. Né? Agora tem outras competências que a empresa precisa ter. Tem outros desafios. Por quê? Porque aquela fase já foi. Exato. E esta é a empresa, esse é o jeito. Assim é a vida. A vida é naturalmente gamificada no intuito de você estar cumprindo desafios e depois indo para uma nova fase. Cumpre desafios e vai para uma nova fase. Então, o que você está fazendo, né, está tentando fazer com que as pessoas façam no âmbito ali do fitness, né, da saúde como um todo, a gente tentar fazer aqui na área da educação, né, e as empresas são assim também. Sim. Quer dizer, então esse é, quem sabe, o grande exemplo, para mim, é a grande lição que fica aqui desse podcast, de uma maneira maravilhosa. E eu acho que, assim, escolher as pessoas com quem você vai andar também é muito importante. Com quem é mais importante do que o que e como. Exatamente, é muito importante. Eu acho que, assim, eu e as meninas, a gente até brinca, cara, não existe game over para quem se recusa a desistir. Isso, inclusive, tá escrito lá na sede da empresa. E, cara, você ter pessoas com o mesmo momento de vida, porque isso é importante, né? Você vai passar altos e baixos ali, você tem que estar com o mesmo momento de vida. Mesma ética, mesmos valores e conhecimentos e habilidades complementares fazem toda a diferença. Escolher com quem você vai é uma das escolhas mais importantes na carreira. E tem mais, né? Porque eu sempre falo isso. Se todo mundo pensa da mesma maneira, você não precisa de todo mundo. Né? Então, quer dizer, que você tem... O que importa é com quem. Exato. E esse com quem é alguém que te agrega e traz e de alguma maneira... faz com que você tenha coragem, um encoraja o outro e você pensa fora da caixa em tudo que você está fazendo. Exato. A gente também tem uma frase aqui de um amigo nosso que esteve conosco durante muito tempo, o Eduardo Shimahara, que ele fala, se você tiver com medo, vai com medo mesmo. Né? Então,
coragem não é falta de medo, coragem é você ir com medo. Inclusive, se você não tiver medo, não é coragem, simplesmente você está indo, né? Para que você tenha coragem, significa que você está com medo de fazer aquilo e você, então, Exato. tem aquela gana de querer evoluir, de querer crescer, de querer enfrentar aqueles desafios todos. É por isso que é o que dizem, né? Os sonhadores são os que mais passam as noites sem dormir. É isso aí, é isso aí. A dor é a delícia de ser o que é, né? Foi um prazer te receber, Jade. Foi um ótimo bate-papo, né, Daniel? Foi ótimo, Jade, um prazer enorme. Parabéns pela sua história, entendeu? Que você está construindo. Eu tenho certeza que enfim, ainda tem muita coisa incrível, né? Eu já estou aqui totalmente empolgado para a gente conhecer de uma maneira muito mais profunda o Radar Fit, e muito legal saber a sua história, principalmente como a gente escreveu agora aqui no final. Ela é uma história que representa exatamente o que você está fazendo, o que você é. Uma história de persistência, enfim. Gente, muito obrigada pelo convite. Foi um prazer conhecer vocês dois e a gente ter esse papo tão delicioso aqui, vocês darem essa liberdade de eu poder trazer um pouco dessa história da Radar e quem sabe agregar para quem escute, né, esse baita canal aqui que vocês criaram. Muito obrigada mesmo. Obrigado, ótimo. Todo mundo esteve conosco até agora aqui no Forbes Under 30 Innovation. Vai junto uma parceria aqui da Anima Educação através da Singularity e a Forbes. Um prazer enorme a gente estar aqui junto com vocês. Obrigada, gente.